Muito obrigada pela vossa presença. Um enorme agradecimento também à Fundação Rui Cunha por ter acolhido este lançamento, na pessoa da doutora Filipa Guadalupe. E um agradecimento também muito especial à minha colega, a professora Maria Antónia Espadinha, que vai falar um pouco sobre o livro e fazer a sua apresentação. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada a todos pela vossa presença. A Isadora já agradeceu e a mais, esta sessão é dela, não é minha. E obrigada a Dora por me ter convidado, me ter dado o prazer e a honra de estar aqui a apresentar o seu livro. Vamos ver se eu não a atraiçoo. Ouvi bem? Tá. A Dora é uma jovem colega, conhecemos há pouco tempo, mas temos tido sempre uma grande empatia e temos muitas coisas em comum, quase como a Florbela e a outra personagem central do livro. Não são 82 anos de diferença, mas são alguns. E com a Dora eu partilho o gosto de ler, o gosto de falar sobre aquilo que leio e, sobretudo, o prazer imenso de criar uma plateia, e estou a referir-me à plateia que são os nossos alunos, que à partida não está muito interessado, não é o caso aqui, e criar nessa plateia o gosto da leitura, o apetite pela leitura e até, às vezes, quando a gente tem muita sorte, a paixão de ler. E isso é uma das coisas mais gratificantes com que nós lidamos na nossa profissão. Ela é uma colega com muitas mais virtudes e muitas mais capacidades do que eu. Se fôssemos homens, eu podia dizer que éramos companheiros de armas, assim somos companheiros de infortúnio, ou vá lá, companheiras de jornada. Hoje, a Dora já é uma escritora com créditos firmados, já publicou outras coisas. Eu vou só falar das obras não académicas, porque senão a lista engrossava muito, mas encontram isso no Facebook dela, na página da universidade, etc. E é uma investigadora universitária de mérito e que eu penso que está a idade disso, em crescendo. Ela já publicou, o primeiro livro que publicou foi um livro de poemas que se chama Planície da Memória, publicado em 1976, quando ela ainda tinha saído da escola primária. 97. 97, eu já estou... Eu tinha 4 anos. Era muito antes, sim. Depois, em 2004, publicou 7 histórias de gatos, em coautoria com a Arlinda Martins, exatamente, e depois a segunda edição desse livro, Histórias de Gatos, foi no ano seguinte, e isso é mais uma afinidade que nós temos, que é gostarmos de gatos e de escrever sobre gatos, só que a minha escrita não é assim há tantas coisas. Pronto. Depois, em 2007, ela recebeu o Prémio Nacional de Conto de Manuel da Fonseca com o livro A Sul da Escrita. Em 2012 publicou, penso que o primeiro e-book, ou seja, um livro online que está na Amazon e que se chama A Oeste do Paraíso e que eu aconselho vivamente. Depois, finalmente, em janeiro de 2014, foi dado à estampa o livro que hoje aqui nos reúne, que se chama As Duas Faces do Dia, que também foi galardoado com a menção honrosa do Prémio Literário Florbela Espanca. Antes de falar deste livro, eu queria só dizer algumas coisas sobre A Sul da Escrita, porque é um livro que me fascinou bastante. Ela fez um excelente exercício de pesquisa sobre 9 autores a sul. A sul significa naquela zona que o nosso ministro chamou uma vez de deserto, para além do Tejo, por ali abaixo. A essa pesquisa ela acrescentou alguma ficção, ou talvez, dizendo melhor, alguma imaginação, ou muita imaginação. Aqui aplicaríamos a velha lei aristotélica da verosimilhança,
ou, de uma forma mais contraída, podemos dizer daquilo tudo se non è vero è ben trovato, porque há uma lógica muito grande em todas as histórias que ela cria a partir de factos que ela teve ocasião de pesquisar e conhecer. Fala das circunstâncias, dos pensamentos finais daqueles 9 autores na hora da partida deste mundo. E claro que aí há a imaginação, ao cruzar o que se sabe com o que se imagina, e cada um desses 9 autores, como eu disse, é um escritor a sul, do Alentejo ao do Algarve. Já agora, porque hoje é dia 5 de maio, permitam-me só que refira um deles, que é assim o orgulho da minha terra, da terra onde eu nasci, Fialho de Almeida, que hoje faria, eu fiz aqui as contas para não me enganar, 157 anos. 7 de maio de 1857 foi a data de nascimento. Mas voltando ao livro de hoje, as 2 faces do dia. O dia é 7 de dezembro. Em 1930 foi esse o dia derradeiro de Flor Bela Espanca, que viria a morrer já por suas próprias mãos, já na madrugada do dia 8, do dia em que ia cumprir 36 anos de idade. 82 anos depois, na mesma data, Brígida, personagem ficcional que aqui dialoga com a Flor Bela, vence a morte. Desperta havia pouco de um longo coma profundo em que caíra depois de ter sido atropelada por um desconhecido. Brígida começa a recuperar da amnésia e a relacionar coisas, a relacionar as pessoas, os sons, os gestos, e consegue tomar nas mãos o seu destino, não à semelhança de Flor Bela, mas ao contrário, uma luta pela vida que reconquista uma afirmação de liberdade. A morte de Flor Bela é uma afirmação de liberdade. A vida de Brígida será também uma afirmação de liberdade. Os paralelismos que se estabelecem entre os capítulos em que se alternam as duas histórias, a história de Flor Bela, que é exatamente o texto que está em A Segunda Escrita, e exatamente não, tem algumas pequeninas correções, e a história ficcional de Brígida, por sinal e não por acaso, uma estudiosa da obra de Flor Bela, ela está a preparar um trabalho académico, ou estava a preparar um trabalho sobre Flor Bela, também ela em constante ligação espiritual e preocupação com um irmão que não tem as características do Apeles, irmão de Flor Bela, mas que é um ser que a preocupa e a quem ela dedica a sua afeição extrema e pelo qual luta, e que estará na origem do acidente. E o acidente que finalmente parece ter sido uma tentativa de homicídio que quase a vitimou para sempre. A trama que se tece em torno de Brígida é quase uma história policial. Os referentes, os sonhos e pesadelos de Brígida giram em torno de Flor Bela, sempre caldeados com os poemas de Flor Bela, sempre caldeados com a informação, digamos, real, se a gente pode dizer assim, de que se dispõe. E cujos livros de poemas de Flor Bela, cartas e diários, por acaso se encontram numa prateleira do quarto do hospital onde Brígida está internada a recuperar do tal acidente, atentado, diria eu. E onde um relógio azul, ela encontra um relógio que surpreendentemente tem a data de 7 de dezembro de 2012, ou seja, do dia real que a Brígida vive, mas que coincide com a data da Flor Bela. Revisitando Flor Bela e os seus poemas, recordando pormenores da vida da poeta ou da poetisa, a memória e o discernimento de Brígida são estimulados. Ela começa a perceber-se de tudo que pode ter acontecido. Ela vai lembrar, através dessa interação, dessa intertextualidade com os poemas de Flor Bela, desse conhecimento profundo que ela tem da vida de Flor Bela, ela vai lembrar várias outras coisas. Assim, o seu dia 7 de dezembro vai ser a outra face
do dia. Em 7 de dezembro de 1930, Florbela Espanca decide abandonar o mundo e cumpre como um ritual a encenação da sua morte. Põe o seu vestido preferido, negro, o seu colar de pérolas, e depois de ter retirado do esconderijo, debaixo do colchão da sua cama, dos 2 frascos de Veronal, que era a droga da época, a dose letal que toma sem hesitação, levada no seu delírio de moribunda nos braços do irmão, como a Dora escreveu. E evocando o soneto, deixai entrar a morte, a iluminada, que vem para mim para me levar. Abri todas as portas par em par, com asas a baterem revoada. E, portanto, o aproveitamento dos sonetos de Florbela é sabiamente feito pela nossa autora. Ainda gostaria de dizer que, no que toca a Brígida, ela vence, engana o seu algoz. Um pretenso enfermeiro, pretenso enamorado, noivo, que tenta pela segunda vez pôr fim à vida dela através de uma dose de uma outra substância letal que ele tenta injetar nela e que ela consegue, com uma capacidade enorme, distrair, enganar e fazer substituir a droga, ela substituir a droga por água, que é inofensiva. Às 2 horas da madrugada, dia 8 de dezembro, a hora em que Florbela de facto morreu, Brígida reencontra a vida na sua plenitude. Os seus sonos não voltarão a ser atormentados pelo insistente pesadelo, palavras de Dora. Dora Gago, também ela uma jovem mulher do Sul, também ela uma escritora a Sul, dominando as artes da intertextualidade, dominando com uma pena subtil, mas firme, a arte da escrita, faz triunfar a vida. Faz triunfar uma imagem de Florbela que já não é da morbidez e da infelicidade. A terminar, permitam-me que leia os últimos parágrafos das 2 faces do dia. Eu tive dificuldade em ver onde é que eram os últimos parágrafos, porque todos me pareciam últimos, todos são muito bonitos. Mas, portanto, Brígida finalmente está sozinha, venceu. Aliviada por se encontrar finalmente sozinha, mas sentindo-se ainda trêmula, Brígida tomou um copo de água. São 2 da madrugada. Àquela mesma hora, há 82 anos atrás, terminara a vida da poetisa. A dela, pelo contrário, parece ter renascido naquele momento em que os pensamentos se iluminam com a luz solar da memória reencontrada. Desconhece ainda o quanto a sua vida mudara nos meses em que esteve em coma, mas sente-se preparada para receber o que lhe houvesse sido destinado. E, acima de tudo, acima de tudo, para transformar a realidade, recriá-la e melhorá-la. Sabe que muitas vezes o sabor amargo da solidão era a única recompensa por mais uma etapa da vida. O distanciamento da mediocridade comum poderá convertê-la numa espécie de ilha que Florbela Espanca não aguentou ser. Chegou ao ponto da encruzilhada em que o seu destino tomava o rumo oposto ao da poetisa que ela tanto admirava. No seu caso, era a força de viver que triunfava, com a outra face daquele dia, um dia em que a morte e a vida mediram forças, num combate de resultado incerto. Ajeita a almofada e abandona-se ao sono, mas a um sono de vida, efêmero e repousante. Nos seus olhos já não a visita o pesadelo insistente. Desta vez, ela guia Florbela e a Peles por uma charneca dourada. A princesa desalento colhe boninas e acaricia eternamente a cabeleira loira dos trigais, envergando o vestido de chita que ambicionava no poema rústica. Entrega as flores ao irmão, que promete espalhá-las junto de todos os que se sentem sufocados pela angústia. Depois, como se houvessem reencontrado a mítica infância perdida, correm de mãos dadas e brincam felizes, colhendo poemas e desenhos magníficos na magia dessa planície de espera, ancorada na terra da imortalidade. Parabéns, Dora. Continue a escrever. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada pela tão generosa apresentação. Não sei se alguém quer colocar alguma questão.
se não houver questões, creio que damos por terminada. Eu vou pôr uma questão. Que não é uma questão minha, foi o Jorge Val que me pôs há bocado. E ele perguntou-me se eu achava, e eu dei uma resposta, mas eu quero a sua, que a Flor Bela estava abandonada, que as pessoas já não se lembravam muito dela, que ela era um poeta esquecido, já fora de moda. Sim, eu acho que sim, também. Eu acho que nem. Não, eu acho que ela está um pouco esquecida, sim. O que acontece muitas vezes, pelo menos em Portugal, há autores que vão sendo estudados enquanto fazem parte do cânon, dos programas, não é? Onde há um certo peso sobre eles, não é? Principalmente nos programas do ensino secundário, de português e não só, não é? Depois acabam por ficar um pouco esquecidos, um pouco talvez sujeitos a modas, não é? Em relação à Flor Bela, houve aquele filme que foi feito, não é? Que eu acho que... Sim. Portanto, acho que esse filme que chamou um pouco a atenção e houve alguns acontecimentos à volta também do filme, acho que uma conferência, pronto, algumas atividades, não é? Que despertaram um pouco para a Flor Bela, não é? Mas acho que... Eu não sei, eu acho. Claro. Eu acho que é assim, há uma certa, e agora ponho em cima as aspas, intelectualidade que varreu a Flor Bela. Sim. Como já varreu em tempos Júlio Diniz, como já varreu em tempos Guerra Junqueira, etc. Vão aparecendo mais autores, não se comportam todos, etc. Mas eu acho que a Flor Bela continua a ser um poeta com um auditório muito grande, com uma audiência vasta. E que não vai ser calada, quer dizer, pode ser assim... Sim, pode ser mais atenuada, mais esquecida nos tempos, sim, mas creio que vai perdurar, não? E é engraçado porque de vez em quando aparece alguém com o livro a dizer que descobriu aquela poetisa. Pois, sim. Não sei. Eu queria só perguntar uma coisa. O que é que te seduziu na Flor Bela? Quer dizer, quem está de fora como eu, que não sou de literatura, talvez, quer dizer, se calhar pensava que irias mais para um Rui Belo ou alguém que está mais próximo de nós. Portanto, estudaste a Flor Bela por uma questão do género, de ser mulher, pelo facto de ter uma intensidade, digamos, de paixão, da maneira como ela, portanto, trabalha as palavras, há uma paixão diferente, sim. Não é? Porque é que vais buscar, de facto, Flor Bela, ou por te identificares com uma mulher do Sul? É um pouco de cada coisa. No fundo, foi também o facto dela ser do Sul, uma questão de gosto pessoal pela poesia dela, e também a minha alguma pesquisa que eu fiz inicialmente tem a ver com a primeira versão que eu publiquei no Azul da Escrita, onde as personagens são todas escritoras do Sul, não é? E ela era, portanto, nesse conjunto, era a mulher, não é? Portanto, uma questão de género também, não é? É a única mulher que aparece nesse... Também há a Teresa Rita. Sim, mas eram autores que já falecidos, não é? Sim. Aliás, porque é o último dia de alguns, de cada um, portanto. A Teresa Rita Lopes, felizmente, está bem viva. Também há a Lídia Jorge. Também. Sim, a Lídia Jorge. E há mais, há mais mulheres é isso, não é? Adora. Mas foi isso, e foi também uma questão de gosto pessoal, não é? Obrigada. Mas ninguém tem perguntas? Mais ninguém. Eu sinto-me quase numa aula cá na universidade. Ok, pronto. Obrigada a todos. Muitíssimo obrigada.